Em duelo eletrizante, Sport fora de casa arranca empate com o Cruzeiro. Time permanece em Belo Horizonte para jogo com o Atlético Mineiro na quarta-feira. Expectativa para a volta ou não do meia Lucas Lima. Destaques do Sport com o repórter Vinícius Calado. Valeu, Mário. Um abraço a você, um abraço, Thaís. Segunda de Sport pontuando fora de casa. Ontem, no Mineirão, diante de um dos postulantes ao título brasileiro, o Leão ficou no empate 1-1. Grande público, 50.969 torcedores que geraram uma renda de R$ 1.778.327,50, viram um jogo eletrizante. Lá e cá, de um primeiro tempo de muito domínio e muita superioridade do Cruzeiro, várias bolas à trave, grandes defesas do Gabriel Vasconcelos, mas nesse cenário de um Cruzeiro muito superior, o Sport foi lá e saiu para o intervalo ganhando por 1-0. Uma grande jogada do Mateuzinho, lançamento de cerca de 30 metros, colocou o Derek em velocidade nas costas da defesa do Cruzeiro. O Derek driblou o Cássio, que saiu da área e tocou de esquerda para marcar o gol. A bola ainda bateu na trave e foi para o fundo da rede. O Sport foi para esse intervalo vencendo. Aí, na volta para o segundo tempo, o Sport melhorou, se organizou e o Cruzeiro começou a dar mais espaços. O Sport foi criando oportunidades, desperdiçando contra-ataques e aí, aos 14 minutos da segunda etapa, quando o Sport perdeu 2 contra-ataques em sequência, com 2 finalizações para defesas do Cássio, o Cruzeiro foi lá e com a assistência do 10 do Cruzeiro, Matheus Pereira, a Raposa empatou com o gol de Gabi, o Gabigol, dando aí números finais à partida. Empate por 1-1, que não permitiu o Cruzeiro encostar na liderança e nem o Sport dar um passo importante nessa busca pela improvável, mas ainda possível matematicamente, permanência na Série A para a temporada de 2026. Ontem, o Cruzeiro entrou em campo com Cássio, Cauã Moraes, depois Marquinhos, Jonathan Jesus, depois Sinisterra, Vilhalba e Kaique, Lucas Silva, que saiu para a entrada de João Marcelo, Matheus Henrique, depois Christian, que saiu para a entrada de Rian Guilherme, Eduardo, Matheus Pereira, Arroio e Gabigol. Já o Sport entrou em campo com Gabriel Vasconcelos, Aderlan, Rafael Thierry, Ramon e Luan Cândido. Essa defesa permaneceu do início ao fim. No meio-campo, Rivera saiu para a entrada de Lucas Cal nos últimos segundos da partida. Zé Lucas deixou o campo para dar lugar a Pedro Augusto. Johan saiu, entrou Atêncio, que ontem entrou bem. Romarinho deixou o jogo no intervalo para a entrada de Igor Carius, que também esteve bem. Derek, mais uma vez, mostrando o quão importante é para essa equipe do Sport. Muito participativo, brigando com os zagueiros, correndo, se movimentando e marcando o gol, que foi o que deu empate para o Sport ontem no Mineirão. E Mateuzinho, que também se apresentou muito bem, participativo, deu assistência para o gol, conseguiu segurar a bola, ligar contra-ataques. Mateuzinho saiu para a entrada de Barleta. O Sport que ontem não contou com Matheus Alexandre suspenso, volta a ser opção quarta-feira contra o Atlético Mineiro, e Lucas Lima, esse ficou fora por conta de uma questão clínica. Diante do Fluminense, Lucas Lima não foi titular por conta de desgaste físico, entrou e marcou um golaço de cavadinha. Já ontem, Lucas Lima ficou de fora porque ficou tratando uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Fica a expectativa se ele se recupera e quarta-feira passa a ser opção para o técnico Daniel Paulista. Aderlan, que a gente já disse que foi titular, retornou ontem, e Sérgio Oliveira não entrou, mas voltou a ser a opção para o técnico Daniel Paulista, o meia português, que tem muita qualidade, ainda não teve uma grande exibição, não teve uma sequência de boas exibições com a camisa do Sport, mas ontem, depois de quase 3 meses, ele voltou a ser relacionado. Ele que ficou fora tratando uma lesão no ligamento do tornozelo. Como falamos, o Sport agora mira o seu próximo compromisso. O Leão vai encarar agora 2 alvinegros em sequência. Quarta-feira, 7 da noite, tem o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, fora de casa, permanece na capital mineira a delegação do Sport. Depois o Leão volta a campo no dia 15 de outubro, clássico nordestino na ilha contra a equipe do Ceará. Muito bem, Vinícius Calado, o Sport segue o seu planejamento para os jogos que restam na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora a gente já sabe, né, Thaís? Claro que
matematicamente ainda não está rebaixado. Agora, moralmente, o Sport, pelo menos na minha opinião, eu não vejo mais condições do Sport reagir num campeonato. Porque, se você olhar, 16-23, né? Fortaleza já subiu uma posição nessa briga aí contra o rebaixamento, mas segue no Z4. O Vitória tá ali beirando para sair, mas o Santos também perdeu, tem 28 pontos. É uma briga interessante. E o adversário da quarta tem 29, tá chegando, mas claro, não dá para comparar com o Sport, que só tem 16 pontos, Thaís. É complicado, né, Mário? É complicado até a gente pensar o quanto que o Sport desperdiçou pontos nessa temporada. O Sport podia ter engateado em vários momentos uma sequência positiva para buscar, quem sabe, essa mudança realmente, essa busca por fazer algo de novo no campeonato. Eu tô com você nessa também, eu acho que não é... É claro, o torcedor ele pode se apegar à matemática, pode se apegar aqueles últimos % de chance de permanência. Mas eu gosto de pensar a performance do Sport. Eu fui batendo muito nessa tecla. O Sport até evoluiu, melhorou, mas mesmo quando melhora, como o que aconteceu contra o Cruzeiro, que o Sport não jogou mal, teve raça, fez uma boa construção do segundo tempo, porém, mesmo assim, não conseguimos sair com a vitória. Acabou tendo esse empate. Acontece isso em vários momentos. Aconteceu contra o Santos, o Sport começa vencendo, acaba levando o empate. A gente vê isso em outros momentos em que o Sport, mesmo jogando bem, não consegue engatear uma sequência de vitórias. Aí o que o Sport pode fazer mais no Brasileirão? Pode pelo menos não acabar na lanterna, Mário. Não acabar na lanterna já é realmente algo para se comemorar. De tantos mesversários que o Sport vem fazendo na lanterna da competição, sair dela já vai ser um ótimo lucro. Minha amiga Thaís, a situação não tá boa não. E aí veja a situação do Sport agora. Brigar para não ser o pior lanterna, né? Era para estar numa situação bem diferente, mas infelizmente algumas coisas aconteceram e agora não adianta mais chorar o leite derramado. Tem que planejar para 26 ser totalmente diferente do ano de 2025. E na quarta-feira enfrenta o Atlético Mineiro. Nada mudou em relação ao objetivo, porque da lanterna, infelizmente, não consegue sair, viu, Thaís? O Sport precisa ter uma arrancada e não só apenas um jogo vencendo, um jogo empatando. O Sport precisa realmente mostrar uma performance diferente. Esse um ponto valeu, mas não muda o que o Sport precisa para fazer. Precisa ter o foco agora no Atlético Mineiro, porque realmente precisa ir atrás dessa vitória. E não é uma vitória só, né, Mari? A gente fala bastante que o que falta para o Sport é uma sequência positiva para tentar algo de novo. Eu não acredito nessa busca do Sport para tentar algo de novo. Mas quem sabe não ser rebaixado na lanterna. Do Sport está na lanterna desde a 3ª rodada do Brasileirão da Série A. Precisa tentar algo de novo aí, Mário. A bronca, Thaís, é que o Sport pontua e quem tá acima dele também, né? Porque o Fortaleza acabou virando o jogo em cima do Juventude, continua na vice-lanterna, mas conseguiu pontuar. E se a gente olhar dentro do Z4, né? Os times estão pontuando, o Vitória acabou perdendo pro Vasco 4-3, mas na rodada passada ganhou do Ceará. São essas coisas que acontecem e que infelizmente pro Sport não se repete, né? Porque ele consegue fazer o gol, como conseguiu ontem, 1-0, e aí leva o gol de empate. Vai pro jogo com o Atlético Mineiro na quarta-feira, jogo atrasado. E o Atlético jogou com o Juventude e acabou ficando no empate na Arena do Galo, em Belo Horizonte. Tomara que contra o Atlético na quarta, o Sport consiga ganhar o jogo. Há possibilidade disso acontecer, viu, Thaís? Pois é, o Atlético Mineiro não está tão bem das pernas, não. O que se pode esperar é que o Sport consiga usar o que aconteceu contra o Cruzeiro, porque o Sport não jogou mal, pelo menos no segundo tempo, né? O primeiro tempo acabou ficando muito mais na defensiva, acabou deixando o jogo total com o Cruzeiro, mas no segundo tempo, mesmo levando o gol, mas não teve um jogo defensivo. Foi um jogo lá e cá, foi um jogo aberto. E o Sport pode apresentar essa ofensividade também diante do Atlético Mineiro. E aí sim, quem sabe sair com essa vitória. Porque se consegue uma vitória diante do Galo e esse empate contra o Cruzeiro, aí eu posso dizer, Mário, que pelo menos a soma em BH não foi ruim, não.
Vamos aguardar, Thaís, porque tem o Atlético Mineiro, depois tem o Ceará na Ilha do Retiro.